plan 1, arrastei e trouxe a plan 1 de volta para o início, como a gente pode ver aqui. Bom, agora imagina que eu queira copiar a plan 1, queira fazer uma planilha, queira fazer uma cópia da planilha plan 1 inteira. Como é que nós vamos fazer? Muito simples. Eu clico na plan 1 e vou com o mouse pressionado arrastar. Bom, se eu fizer isso, ele vai mover. Mas como eu quero copiar, eu pressiono a tecla Ctrl, clico e arrasto. Solto aqui, ó. O que é que ele fez? Vamos dar uma olhadinha aqui no zoom. Ele criou a cópia 2 da plan 1. E assim eu posso fazer para uma planilha ou para várias planilhas sem nenhum problema. Então eu posso mover planilhas dentro da mesma pasta de trabalho, ou seja, o mesmo arquivo, ou posso copiar planilhas dentro da mesma pasta de trabalho. Será que é possível fazer isso entre arquivos diferentes? Claro que é. Vamos abrir aqui um novo arquivo, né? Vamos clicar aqui em cima para abrir um novo arquivo. Ele abriu lá a plan 2. Repara que ele abriu a plan 2 sempre com 3 planilhinhas, como é o padrão. É óbvio que nós podemos alterar essa configuração. Tá certo? Se a gente quiser, configura o Excel para abrir com 3, com 4, com 5, 6, quantas você achar conveniente. Então ele abriu lá o arquivo pasta 2, né? Pasta 2. E nós vamos agora mover planilhas entre arquivos, né? Vamos mover planilhas entre arquivos. Bom, vamos lá. Vamos tirar aqui o zoom. Vamos aumentar o zoom aqui desta planilhinha, né? Desta planilhinha. Vamos aumentar o zoom desta outra planilha aqui, que é a plan 2, para ficar mais visível. E vamos aumentar o zoom aqui também da plan 3. Bom, para que fique bem claro o que nós vamos fazer, eu vou alterar o nome dessa plan 1. E aí a gente já aprende como altera o nome de uma planilha. É muito simples. Ou eu dou um duplo clique, e aí digito o novo nome, ou eu simplesmente clico o botão direito do mouse, né? Clicando o botão direito do mouse, aqui em cima, de plan 1, ele vai abrir aqui estas alternativas. E aí uma das alternativas é renomear. Então, para renomear uma planilha, eu tenho duas alternativas. Ou eu dou um duplo clique em cima do nome da planilha, né? Plim, plim ali, e digito o nome novo, ou eu clico o botão direito. Bom, vamos fazer com um duplo clique aqui. Dei o duplo clique em plan 1 e vou chamar esta planilha de RJ, Rio de Janeiro. E aí, dou um Enter. Bom, o que eu vou querer fazer, né? O que nós queremos fazer? Nós queremos mover esta planilha para um outro arquivo, que é o pasta1.xls. Aí o que a gente vai fazer? Clicar o botão direito aqui em cima. Tem ali, né? Mover. Cadê o mover? Está aqui, ó. Mover esta planilha. Mover ou copiar. Aí eu clico aqui em mover ou copiar. O que o Excel faz? Ele me abre esta maravilhosa tela aqui, ó. Ele me abre esta maravilhosa tela, onde eu tenho o nome da minha pasta, que é a pasta 2. Mas eu quero mover para a pasta 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e selecionar a pasta para onde eu quero mover a minha planilha. E aí, ele pergunta, você quer mover para onde? Antes de qual planilha? Ele ainda te dá essa chance. Ele te pergunta para onde você quer mover. Se é antes da plan 1, se é antes da plan 2. Repara que nós vamos mover da pasta 2 para a pasta 1. Então ele te dá ali todas as planilhas da pasta 1. Bom, a gente vai escolher, né? Eu quero mover para o final. Quero mover para cá. Mover para o final, tá certo? E aí eu vou dar um OK. Plim, pronto. O que aconteceu? Ele trouxe aquela planilha Rio de Janeiro da pasta 2 aqui para a pasta 1, como vocês podem ver no finalzinho aqui da nossa guia de planilha. Então ele moveu, ele tirou lá daquela pasta 2 a planilha Rio de Janeiro e trouxe para esse arquivo aqui, que é o arquivo pasta 1. Beleza? Ok?
Bom, agora vamos voltar lá para o pasta 2 para confirmar que ele saiu. Como é que a gente sai de um arquivo do Excel para o outro arquivo do Excel pelo teclado? Ctrl F6. Né? Ctrl F6. Vamos lá. Ctrl F6. Beleza. Então tá lá. Olha só. A gente olhando aqui o zoom, a gente percebe que o Rio de Janeiro, né, que a planilha Rio de Janeiro, não está mais em pasta 2. Ele foi movido de pasta 2 para pasta 1. Muito bem, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou lá em pasta 1 e vou copiar o arquivo Rio de Janeiro de lá para cá. Vamos imaginar que eu tenha necessidade de ter aquela planilha Rio de Janeiro aqui. O que é que eu vou fazer? Alt Z, tirei aqui o nosso zoom e vou lá para o nosso arquivinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar o botão direito e vou pedir para mover ou copiar. Aí ele vai perguntar para onde eu quero mover ou copiar. E eu vou dizer que quero mover ou copiar para pasta 2. Pasta 2 ali. Bom, aqui embaixo tem um detalhe. Se eu simplesmente, nessa caixinha de diálogo, pressionar OK, né? Pressionar OK, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente mover, mas eu quero é copiar, né? Eu quero criar uma cópia. Então venho aqui, seleciono essa alternativa, ó, aqui, ó, de criar cópia, tá certo? Seleciono essa alternativa de criar cópia. Bom, então eu vou mover para o final. Esqueci de dizer que eu quero mover para o final. Venho aqui, seleciono e digo, olha, eu quero mover para o final. Então estou dizendo o seguinte para o Excel, por favor, copie esta planilha que está na pasta 1 para a pasta 2 e coloque no final. Como é que eu estou dizendo isso para o Excel? Selecionando aqui, ó, criar uma cópia, tá vendo? Ó, criar uma cópia. E aí eu vou pressionar simplesmente o OK. Pronto. Repara que a planilhinha veio aqui para o final, né? Olha só. A planilha Rio de Janeiro, ela veio para o final do arquivo pasta 2. Mas permaneceu lá, se a gente fizer Ctrl F6 aqui, né? Permaneceu lá em pasta 1. Ok? Então, nós podemos não só mover, como copiar planilhas dentro do mesmo arquivo, como podemos também mover ou copiar planilhas entre arquivos diferentes. Beleza? Bom, muito bem, perfeito, maravilha. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver outras alternativas que nós temos para trabalhar com planilhas dentro de pastas, ok? Bom, então a gente viu que é possível inserir uma planilha, um gráfico, uma macro, né? A gente viu como alterar o nome de planilhas, a gente viu como copiar ou mover planilhas dentro da mesma pasta e também copiar e mover planilhas entre pastas. Agora nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver como agrupar planilhas e qual a utilidade disso aí. Não só agrupar planilhas sequencialmente, como agrupar planilhas alternadamente. O agrupar significa o seguinte, né? Antes da gente fazer ali no computador. Quando você agrupa planilhas, o que você faz em uma acontece em todas. Né? Isso é extremamente útil. Deixa eu ir aqui na frente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Olha só, você quer agrupar planilhas. Vamos dar um exemplo de uma utilidade dessa funcionalidade do Excel. Imagina que você tem planilhas sobre arrecadação, por exemplo, arrecadação federal de janeiro a dezembro. Então tem lá uma planilha com seu respectivo layout, e aí o teu chefe te chama e diz, olha só, eu não gostei da formatação dessas planilhas. Eu quero apresentar o relatório, quero que você altere a formatação dessas planilhas. O layout das planilhas é absolutamente o mesmo, só muda o conteúdo. E o chefe está querendo que você altere algumas formatações, coloque algumas coisas a mais, só que o que você vai fazer é absolutamente igual de janeiro até dezembro. O que é que você vai fazer? Qual seria uma maneira inteligente e rápida e eficiente de fazer isso? Fazer uma única vez. O que você faz em uma vale para todas. Beleza? Então isso significa que você vai utilizar a funcionalidade agrupar planilhas. Você agrupa as planilhas e o que você fizer em uma acontece em todas. Como é que você agrupa? Lembra do Windows Explorer?
Como é que eu seleciono o arquivo sequencialmente? Eu seleciono o primeiro, pressiono o Shift e clico no último. Pronto. Eles estão selecionados sequencialmente. Se eu quiser selecionar alternadamente, clico no primeiro, pressiono o Ctrl e aí vou clicando nas planilhas que eu quero. É só isso. Isto feito, as planilhas estão agrupadas. O que eu fizer em uma, acontece em todas. Vamos dar uma olhadinha como é que faz isso? Vamos lá, então? Bom, então olha só, eu estou com essa pasta, né, com este arquivo aberto aqui. Este arquivo contém 3 planilhinhas, né? Uma planilha para o estado do Rio de Janeiro, uma planilha para o estado de São Paulo, outra planilha para o estado de Paraná. Eu nomeei dessa maneira. Então a gente tem aqui 3 pastas, né? A gente tem uma pasta e 3 planilhinhas. Então vamos lá. Imagina que eu quero agrupar essas planilhas, tá certo? Quero agrupar essas planilhas. Vou até colocar mais um estado novo aqui, né? Vou clicar aqui, tá certo? E vou dar um duplo clique para mudar o nome. Vamos colocar aqui também o estado do Rio Grande do Norte, RN. Então tá lá, RN. Vamos aumentar o zoom aqui, né? Então temos lá também o estado do Rio Grande do Norte. Beleza, ok. Vamos navegar aqui nas guias de planilhas. Então, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte. Bom, agora imagina o seguinte, eu quero agrupar essas planilhas de tal maneira que o que eu fizer em uma, acontece em todas. Muito simples. Não já está selecionado aqui Rio de Janeiro, né? Planilha que está selecionada aqui? Rio de Janeiro. Eu vou fazer o quê? Pressionar o Shift, deixo o Shift pressionado e clico na última planilhinha. Pronto. Significa que elas estão todas agrupadas. Percebe que agora elas estão um pouco mais claras, né? Rio de Janeiro está da mesma cor que São Paulo, que Paraná e que Rio Grande do Norte. Então, eu agrupei essas planilhas. Beleza? Mas a que está selecionada ali é, repara, Rio de Janeiro. Muito bom. Então, eu vou aqui na célula A1 e vou digitar canal dos concursos. E vou dar um Enter na célula A1 da planilha Rio de Janeiro. Enter. Deixa eu dar um duplo clique aqui para ele ajustar, né? Ajustou. A gente sabe que dando um duplo clique entre 2 células ele ajusta. Então está lá, canal dos concursos. Será que nas outras planilhas também a gente vai ter canal dos concursos? Vamos ficar aqui em São Paulo. Canal dos concursos. Paraná, canal dos concursos. Rio Grande do Norte, canal dos concursos. Bom, então olha só, né? A gente conseguiu digitar na célula A1 de Rio de Janeiro o canal dos concursos e como as planilhas estavam agrupadas, canal dos concursos apareceu em todas as outras planilhas, né? Na célula A1. Agora vamos fazer o contrário. Vamos deixar Rio Grande do Norte selecionado, vamos clicar lá em Rio de Janeiro, agrupei as planilhas e aqui na célula A2 eu vou digitar 10, depois eu vou digitar 20, depois eu vou digitar 30 e depois eu vou digitar 40.